Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico. Hoje, quarta-feira, e o nosso terceiro vídeo da série A Liderança de Jesus, ou Jesus, o Líder do Amor. E vamos fundamentar hoje, olhando o texto aqui de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13, quando Mateus está no seu trabalho, na sua atividade, e Jesus se aproxima dele e diz: vem, segue-me. E imediatamente ele larga o seu trabalho na coletoria e passa a seguir a Jesus sem tergiversar, ele simplesmente segue. E hoje a gente vai ver algo não menos espetacular do que a forma e o perfil de Jesus, é a forma como ele escolhe as pessoas para caminharem com ele. E vamos direto aqui ao primeiro ponto que nós colocamos. Primeira coisa que Jesus observa em quem ele chama são pessoas que estão exercendo alguma atividade. São pessoas que estão em pleno exercício. Isso mostra três coisas no critério da escolha. Primeiro, são pessoas de responsabilidade. Isso aqui não depende da idade. Jesus chama algumas pessoas que têm uma idade maior, tem uma idade menor, tem uma pessoa que tem a mesma faixa etária dele. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre as mulheres e a inclusão das mulheres no ministério de Jesus, participação das crianças no ministério de Jesus. A gente vai falar sobre isso. Mas hoje o critério é esse aqui. Jesus escolhe, em primeiro lugar, as pessoas que estão em alguma atividade. Isso fala da responsabilidade que elas têm, da ocupação que elas têm e da disponibilidade para o trabalho. Eu não encontro em nenhum momento, nos 3 anos de ministério de Jesus, que ele tenha lidado com alguém preguiçoso no seu ministério, ou que ele tenha olhado para alguém e insistido para que elas fizessem alguma coisa. Jesus ele demorava mais tempo no ensino, mas não insistindo para que as pessoas mudassem. Porque normalmente a pessoa preguiçosa e letárgica, ela tem muita resistência a aprender novas coisas. Só que existem duas formas de preguiça, que é uma preguiça por vontade de aprender, vontade de crescer, mas também pode ser uma situação patológica. E nos casos da patologia, existem medicamentos que devem ser direcionados, orientação psicológica, para que a pessoa mude e comece a sair do campo letárgico para o proativo. Mas Jesus olhava muito essa questão da proatividade na vida dos discípulos. Então, o primeiro critério que ele observa é isso aqui, ó, pessoas que estão exercendo alguma atividade. O segundo ponto que a gente observa aqui é que essas pessoas elas estão insatisfeitas com alguma coisa. Se essa disposição de sair imediatamente significava que ele estava trabalhando ali, mas o seu coração tinha uma expectativa de que algo fosse diferente para ele. E quando Jesus fala, ele diz assim: encontrei alguma coisa que eu preciso. Porque Jesus também não chegou do nada. Primeira coisa que aconteceu, olha os milagres, em João 2, por exemplo, da transformação da água em vinho. Jesus começa a pregar na comunidade, as pessoas dizem, no vídeo da semana passada a gente viu isso. Aproveita e olha aqui no card, que você pode caminhar pelo vídeo da semana passada, porque é muito importante assistir o vídeo anterior, porque sempre será a sequência nesta série de 4 ministrações sobre a liderança de Jesus e o seu perfil. Então vamos lá. Ele tinha já um nome, já tinha ganhado respeito, notoriedade. Então a mensagem de Jesus chegava antes da pessoa dele. Já se ouvia falar do que ele dizia, do que ele ministrava. Quando ele chamava alguém, é porque alguém já confiava nele. Não era assim a partir do nada. Ninguém chama assim, vamos ali fazer uma mudança. Não. Primeira coisa, você precisa ganhar estabilidade, ganhar nome, credibilidade, para a partir daí você formar seguidores. No meio da internet é chamado de a criação de autoridade. O pessoal que usa mais o marketing e a linguagem digital. Então Jesus ele construiu essa autoridade, ele construiu essa imagem a partir da prática e da sensibilidade com as pessoas. Então, para fazer parte da equipe dele, primeira coisa, a pessoa que estivesse exercendo alguma atividade. Segunda coisa, que tivesse compromisso com o que estava fazendo. Terceiro, que tivesse disponibilidade
para aprender novas coisas. É difícil você caminhar com uma pessoa que ela tenha resistência ao ensino, resistência à aprendizagem, resistência às novas possibilidades, que fique sempre na mesma forma, no mesmo jeito. Observe, por exemplo, quando nós encontramos alguns profissionais de áreas específicas e vitais, como medicina. Se você tem um médico que não está sempre se capacitando, se você tem um profissional de produção digital que não está sempre se atualizando, sempre com equipamento obsoleto, sempre com estratégia de produção de conteúdo obsoleto, não mais vai atingir o público que é interessante, pensante e que está em franca construção de ideais. Então Jesus, ele observava essas características. E tem uma coisa interessante, Jesus observava muito a questão da simplicidade das pessoas que ele chamava. Mas será que tem alguma coisa específica? Veja bem, ele próprio se identificava nas pessoas que ele chamava. Vamos esquecer a parte divina, vamos pensar na parte humana. Ele é um carpinteiro de família simples e ele tem uma forma diferente de observar o mundo. Ele percebe que precisa ter uma revolução de transformação na sua comunidade. E antes de levar para o céu, ele fez uma grande revolução aqui na terra. Isso dá uma grande lição para a gente, né? Que antes da gente levar as pessoas para os céus, a gente precisa fazer uma revolução de amor aqui na terra, uma revolução do bem aqui na terra, uma revolução de mudanças de mentalidade, de transformação. E hoje eu percebo que quem mais precisa compreender a mensagem que Jesus pregou, pasmem, mas no meu ponto de vista é exatamente a igreja que Jesus salvou. Ela precisa voltar a entender qual é a mensagem desse líder fundador da igreja tem para ensinar. Então vamos lá, caminhando para a nossa conclusão de hoje, nós encontramos aqui a capacidade da humildade, o interesse das pessoas em aprender novas coisas, fazia parte desse perfil das pessoas que Jesus escolhia. Pessoas simples, pessoas com disponibilidade para aprender e crescer. E hoje, para o chamado de Jesus, para o tempo que nós estamos vivendo, você acha que é diferente? Ele continua procurando e chamando pessoas que tenham disponibilidade, que tenha responsabilidade, que tenha ocupação e que tenha uma vontade de aprender novas coisas e que seja aberto para quebrar os paradigmas internos e aprender as verdades reveladas do reino de Deus. Esperamos que nesse vídeo você tenha sido tocado, ministrado e que tenha lhe acrescentado alguma coisa. Quero pedir para você, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, dá o seu joinha aqui e sendo inscrito você vai ficar assina a notificação do sininho, porque aí você nos ajuda a divulgar o canal e fica sempre informado em primeiro lugar sobre tudo o que publicamos aqui. Dando um spoiler sobre o vídeo da semana que vem, se fosse você não perdia. Fica ligado com a gente que vamos falar sobre Jesus e os discípulos em pleno exercício do ministério. Veja que nós falamos no primeiro vídeo sobre o cenário, no segundo vídeo falamos sobre o perfil, nesse vídeo de hoje falamos sobre a forma e os critérios que ele usa para chamar os discípulos e já no vídeo da semana que vem vamos falar sobre Jesus e os discípulos em pleno exercício ministerial. Um forte abraço e até o próximo vídeo.